Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Nós estamos no 58º dia. Meu nome é Everton Alonso, é um prazer ter a tua companhia. Antes de entrarmos na leitura, peço que você possa deixar o seu curtir, seu compartilhar, ative o sininho de notificações e comente, para que assim nós possamos estar atingindo mais pessoas. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 10, iremos até o livro de Lucas no capítulo 13 e retornaremos para ler Jó no capítulo 28 e, por fim, finalizaremos em 1 Coríntios no capítulo 14. Hoje, no Êxodo capítulo 10, nós vamos ler sobre a praga enviada ao Egito, a praga 8ª e a praga 9ª. Vamos à leitura? Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado seu coração e de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos netos como os nomei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe digam: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser ir, farei vir gafanhotos sobre o território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que não se pode enxergar o solo. Devorarão ainda os poucos que restou da sua terra, da tempestade, do granizo e todas as árvores que estiveram brotando no seu campus. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e seus antepassados jamais viram, desde o dia em que fixaram-se nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está se arruinando? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhe disse: vão e prestem culto ao seu Senhor, o seu Deus, e digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao nosso Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês mesmos vão precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar cultos ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda as mãos sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu as mãos sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito, e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a região do Egito. Faraó mandou Moisés e Arão imediatamente e lhe disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, contra vocês. Agora perdoe-me ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que levem essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou. O Senhor fez soprar como muito mais forte o vento oriental, e este envolveu os gafanhotos e lançou ao Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. E o Senhor disse a Moisés: estenda tuas mãos para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante os 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, e as mulheres e as crianças, e podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-lo ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá.
Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Vamos agora ao livro, no Novo Testamento, de Lucas. Nós vamos fazer a leitura hoje de Lucas, no capítulo 13, onde uma mulher aqui nesse episódio é curada no sábado. Também Jesus ele anuncia sobre a questão da porta estreita. Diz assim, Lucas 13, verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependeram, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, era mais culpado do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas que se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu acavei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Não venham para ser curados nestes dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva daqui para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em uma horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mas uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há os últimos que serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Naquele mesmo Ora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje e amanhã, e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deverá morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu digo que vocês não me verão até mais que diga: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos agora voltar ao livro de Jó, no capítulo 28, onde Jó continua falando o seu discurso aos seus amigos. Jó 28:1 diz assim: existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e o minério se funde ao cobre.
O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço em um local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem seus pés nele, e nenhum leão ronda ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas, seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderão achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não poderá ser comprada, mesmo como o ouro mais puro. Não se pode pesar o seu preço em prata. Não se pode ser comprado nem com ouro puro de Orfir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. Ouro e os cristais não se comparam com ela. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral, o jaspe, não merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela, nem se compara a sabedoria nem com o ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Ela, onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, e só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra, Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, Ele estabeleceu a medida exata das águas. Quando Ele fez um decreto para a chuva e o caminho para as tempestades trovejantes, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre as ordens do culto e também sobre os dons de profecia e dons de línguas. Ele diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 14, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que seja intérprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falares em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei um estrangeiro para quem falo e ele será um estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Se a ação das suas graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas os outros não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma outra língua.
Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio do homem de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são os sinais para o descrente e não para os que creem. A profecia, porém, é para todos que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrarem alguns descrentes ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, eles por todos será convertido, de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, se ele prostrará, posto em terra, e adorará ao Senhor, a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação, tudo seja para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se dos profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito do profeta está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que eu estou escrevendo a vocês é o mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Muito obrigado pela tua companhia, é um prazer ter aqui você comigo. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor alcance o teu coração.